Freud foi questionado sobre o que ele entendia ser fundamental para a saúde mental de um indivíduo, tá? Vocês sabem, Freud, né, psicanalista muito conhecido, muito famoso, fez história pelos seus estudos e ele respondeu apenas duas palavras: amar e trabalhar. São as duas coisas fundamentais para que a pessoa tenha uma boa saúde mental. Aqui a gente está falando de saúde mental, ou seja, equilíbrio mental, para que sua mente esteja de acordo com o seu corpo, com as suas emoções e com a sua vida. Né? Então, para ter uma boa saúde mental, a pessoa precisa de duas coisas: amar e trabalhar. Então, em relação ao trabalho, ele disse que o trabalho tem uma capacidade de desempenhar na vida da pessoa um papel importante em relação à sua autoestima, ao equilíbrio psicológico e ao senso de identidade. Ou seja, a pessoa, quando ela exerce um trabalho, quando ela faz um trabalho, quando ela exerce uma profissão que ela gosta, isso aumenta a sua autoestima, porque ela está fazendo aquilo porque ela gosta. E é claro que se ela é reconhecida por esse trabalho, aumenta ainda mais a sua autoestima. Ou seja, se ela tem reconhecimento das outras pessoas, o que não é absolutamente essencial, mas isso também aumenta a sua autoestima, né? E aumentando a sua autoestima, equilibra o seu emocional, ou seja, o seu psicológico fica equilibrado. Então, quando essa pessoa ama e trabalha, mas principalmente, né, quando ela está trabalhando, ela consegue manter um equilíbrio psicológico saudável e também no seu senso de identidade. Por que o senso de identidade, né? Você já reparou que quando você vai numa reunião social, alguém sempre pergunta: o que você faz? Isso não é muito comum das pessoas te perguntarem: o que você faz? Que significa? Em que você trabalha? E aí, esse em que você trabalha acaba se tornando a sua identidade perante as outras pessoas. Então, é uma questão de, fulano é jornalista, fulano é arquiteto, fulano é comerciante, fulano é empresário, Beltrano é um pintor. E aí pode ser um pintor de paredes ou um pintor, né, um artista. Fulano é um ator, fulano é um cantor. Acaba que a sua identidade fica meio que vinculada à sua carreira, não é? E isso, se você tem um trabalho, uma carreira com a qual você se identifica, você cria essa identidade e ela se fortalece. Por quê? Você se identifica com aquilo porque você gosta daquele trabalho. Você gosta de ser reconhecido por aquele título. Fulano é um desembargador. Fulano é um comerciante lá da 24 de maio, sei lá, né? Ou o cara é um motorista de corrida, um piloto de corrida, enfim, a sua identidade fica atrelada a isso. Então, trabalhar, segundo Freud, dá à pessoa o senso de identidade e o equilíbrio psicológico. Por que o equilíbrio psicológico? Porque a pessoa se sente útil no mundo, ela está sendo útil, né? E isso aumenta a sua autoestima. Então, a estabilidade, né, emocional envolve, né, você ter emoções, sentimentos e humor, né, o seu senso de humor equilibrado, estabilizado. Tudo isso é afetado pelo trabalho, pela carreira. Então, se você não está fazendo aquilo que gosta, provavelmente as suas emoções, os seus sentimentos e o seu humor não fica legal, não fica equilibrado. E eu ouvi isso hoje de um jovem com quem eu estava conversando e ele falou: estou num trabalho que eu ganho bem, no entanto, aquilo não me satisfaz porque não é exatamente isso que eu gosto de fazer. Então, para quem é da geração mais nova, para quem é mais jovem, as pessoas têm uma facilidade, essa geração agora de 20 e poucos anos, ou de 30 e poucos anos, eles têm uma facilidade de, não, eu não gosto desse trabalho, isso aqui não me preenche, e eu largo e vou procurar outra coisa.
Mas para as gerações anteriores, isso não era tão comum. Não, se me paga bem, eu vou ficar aqui, mesmo que eu não esteja satisfeito e realizado com isso. Mas aí o que acontece? Você, com isso, se você faz um trabalho que você não se identifica, que você não gosta, às vezes você até se identifica, mas aquilo não te preenche, aquilo não te satisfaz, você não é a tua paixão, você vai minando, de pouquinho em pouquinho, você vai minando a sua autoconfiança, a sua autoestima, o seu humor, você fica mal-humorado, consequentemente, as suas emoções e sentimentos ficam balançados e você vai acabar descontando isso em outras pessoas, tá? Infelizmente, é assim que acontece, né? Então, a autoestima, o equilíbrio, o senso de identidade, né, de você ser aquela profissão que hoje em dia está muito atrelado, né, com a nossa identidade na sociedade. Hoje em dia não, sempre foi, né? Sempre foi assim, desde que os tempos são tempos, que a pessoa sempre foi reconhecida pela sua profissão ou seu ofício. Então, isso gera esse senso de identidade na pessoa. E quando uma dessas coisas, né, não está te atendendo, quando você trabalha com uma coisa que não está te atendendo, a primeira área que vai minar é o seu emocional. Então, como eu falei, seus sentimentos, suas emoções e o seu humor vão deixar transparecer que você não está satisfeito com aquilo que você está fazendo, com o seu emprego, com o seu trabalho. E ao longo de um tempo, isso vai acabar com a sua saúde também, tá? Porque ninguém aguenta fazer uma coisa que não gosta pela vida toda. Então, tem uma frase de Confúcio que diz assim, né, que vocês também já devem ter ouvido: escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Ou seja, se você faz aquilo que ama, você não considera aquilo trabalho, aquilo é uma coisa que te dá prazer. Aliás, eu estava ouvindo uma reportagem do Jô Soares, né, que faleceu, e aí estavam repassando várias reportagens dele, né, entrevistas que ele concedeu para outras pessoas, porque ele entrevistava pessoas, mas ele foi entrevistado uma vez e ele falou isso. Como ele entrou no mundo das artes, né, muito jovem, ele não encarava o trabalho dele, escrever livros, ou atuar, ou produzir uma peça, ou dirigir uma peça, ou qualquer dos seus trabalhos, né, na televisão, no teatro, no cinema, ele não considerava aquilo trabalho, porque era o que ele amava fazer. Então, aquilo para ele era diversão, não era trabalho. E aí que entra essa frase do Confúcio. Se você, né, escolha um trabalho que você ame e você não vai precisar trabalhar mais nenhum dia na sua vida, porque você vai fazer aquilo com prazer. E aí, se você faz essa escolha ao longo de um tempo, né, com o tempo, você vai ver que o seu emocional vai estar muito mais equilibrado. E se você não faz essa escolha, se você escolhe trabalhar por qualquer um desses outros motivos, né, ou só porque é para ganhar dinheiro, ou porque tem pressão da família e tudo mais, depois de um tempo, essa conta vai chegar, você vai ter que rever essa escolha sua, tá? Eu entendo que para muitas pessoas pode não ser fácil fazer uma transição de carreira ou sair de um trabalho, simplesmente largar e começar outro caminho, mas se o seu trabalho está interferindo na sua vida pessoal, nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos e até na sua saúde, você precisa reconsiderar isso, tá? Ai, não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.